O Moído do Dia. Informações sobre o que acontece diariamente na cidade e região. Das 949 mil pessoas acima dos 2 anos com algum tipo de deficiência em Pernambuco, apenas 195 mil com deficiência que têm mais de 14 anos trabalharam em algum momento em 2022. Mas para entender melhor esse assunto, a gente conversa agora com a gerente de Planejamento e Gestão do IBGE em Pernambuco, Fernanda Estelita. Bom dia, Fernanda. Bom dia, Carla, bom dia aos ouvintes. Então, Fernanda, o que esses dados eles representam? Eles mostram o quão distante a gente está da verdadeira igualdade de oportunidades, né? Eles mostram que as pessoas que têm algum tipo de deficiência, não necessariamente uma grande deficiência, elas têm uma dificuldade ainda maior de conseguir uma colocação profissional. E, Fernanda, a partir dessa introdução que a senhora nos trouxe, né, o que pode ter motivado esses altos números de desemprego entre as pessoas com deficiência? A gente percebe que é uma questão sistêmica. Quando a gente vai mais a fundo nos dados da pesquisa, a gente percebe que as pessoas com deficiência elas têm uma dificuldade maior de acessar a educação formal, de ter, inclusive até de locomoção. Então, o problema está bem mais atrás do que na colocação profissional. As crianças pequenininhas já têm dificuldade de ir para a escola, de ter o acolhimento, de participar da sala de aula como um todo. Então, isso aí vai prejudicando e tomando proporções maiores à medida que a pessoa vai crescendo e precisando de mais oportunidades, não tem acesso ao básico. E, Fernanda, qual é o perfil dessas pessoas com deficiência que estão desempregadas em Pernambuco? O que a pesquisa do IBGE nos mostra? O que a gente viu foi que essa discrepância ela varia também com a idade. Então, uma parte bastante grande dessa população é uma população de adultos a idosos, onde, de fato, as dificuldades passam a ser maiores. Então, o que a gente percebe é que não foi plantado lá atrás, quando essas pessoas tinham alguma deficiência que poderia ser sanada, que poderia ser acompanhada para ela ter o mais próximo possível de uma vida ativa profissionalmente. E, Fernanda, tem algo que pode ser feito para tentar solucionar esse problema? O que a pesquisa do IBGE ela nos traz? O que a gente percebe é exatamente essa questão do acesso às políticas públicas, o acesso a participar da sociedade como cidadão, que tem que ser plantado desde o início, nas creches, nas escolas, na formação profissional das pessoas com deficiência e, de uma forma geral, na sociedade para acolher e perceber que essa diferença faz o nosso mundo e nossa sociedade melhor e mais igualitária. E falando sobre formação profissional, Fernanda, essas pessoas com deficiência em idade de trabalhar, elas receberam a oportunidade de ter essa formação profissional, elas são qualificadas e mesmo sendo qualificadas elas não têm essa oportunidade ou elas já não recebem a oportunidade de se qualificar? O que a gente percebe é que é uma parcela muito grande da população, inclusive aqueles com 25 anos ou mais, onde, em tese, já teria concluído o ensino básico, o nível daqueles que não concluíram, que não chegaram a esse nível de escolaridade, é praticamente o dobro das pessoas sem deficiência. Então, mostrando mais uma vez que a dificuldade está lá no início da vida dessas pessoas. E, Fernanda, em relação a locais onde essas pessoas elas poderiam estudar, a senhora falou muito sobre como as escolas não estavam preparadas para receber essas pessoas há muitos anos atrás, há décadas, por exemplo, essas pessoas com 25 ou mais. E agora, essa pesquisa do IBGE, ela trouxe esses números, se as escolas estão preparadas para receber essas pessoas com deficiência? Especificamente nessa pesquisa, ela não trouxe essa informação, mas o que a gente tem de pesquisas anteriores, inclusive da PENS, que foi realizada em 2018, a gente mostra que o nível de acessibilidade ela não é adequado e a gente tira inicialmente até uma pessoa com deficiência mais simples, por exemplo, um cadeirante, até para ele chegar, se deslocar de casa à escola, a dificuldade dele é muito grande. Às vezes as escolas não têm acesso a uma rampa, aos banheiros adequados, então são vários fatores que levam a essa situação que a gente acabou apurando aqui na pesquisa. Muito obrigada pela sua entrevista, Fernanda. Um bom dia a todos.
Você conferiu no Número do Dia de hoje uma entrevista com a gerente de Planejamento e Gestão do IBGE em Pernambuco, Fernanda Estelita, que conversou conosco sobre dados da pesquisa recente do IBGE, que mostrou que 74,5% das pessoas com deficiência em Pernambuco estão desempregadas. E isso mesmo Pernambuco sendo o 6º estado com mais pessoas com deficiência no Brasil e o Recife sendo a capital com mais pessoas com deficiência. Carla Nogueira, Rádio Cidade, todo mundo ouve, todo mundo vê.